Olá, tudo bem com você? Eu sou Maquele Regina, criadora do Livre de Glúten. Eu criei o Livre de Glúten depois que eu descobri que tem a doença celíaca e que meu filho também tem a doença celíaca. E como eu fui buscar informações e eu vi que tinha uma dificuldade de ter essas informações, eu resolvi então criar o Livre de Glúten. O meu objetivo com o Livre de Glúten é ajudar a você que tem a doença celíaca ou tem intolerância ao glúten não celíaca, que tem um paciente, que tem um amigo, que tem um colega, que tem uma namorada, uma esposa, alguém que tem a doença celíaca, tá? Então eu estou aqui para passar informações para vocês. Eu quero agradecer aos feedbacks que eu estou tendo, a perguntas que as pessoas estão fazendo, né, pelo particular, pergunta que me fizeram também quando eu saí, quando eu encontrei colegas e eles estavam interessados no assunto e foram me buscar algumas informações. Eu falei com vocês sobre o que é o glúten, eu mostrei para vocês o que é o glúten na cozinha e hoje então eu vou falar com você, mas antes de eu começar o meu assunto, eu quero te perguntar, você tem dor abdominal? Você tem distensão no abdômen, que é o abdômen inchado? Você se sente inchada? Você tem cansaço? Você tem depressão? Você tem enxaqueca? Você tem dermatite, que é uma alergia na pele ou até mesmo convulsão? Pois é. Esses são alguns dos sintomas que o paciente celíaco tem quando se contamina. A contaminação ela pode ser direta ou ela pode ser cruzada. A direta é quando o paciente celíaco ele vai e come. Exatamente, ele vai e come um pão de trigo, um bolo de trigo. Essa é a direta. E a contaminação cruzada? A contaminação cruzada ela existe de várias formas para o paciente celíaco, inúmeras formas. Se um paciente celíaco mora perto de uma padaria e quando eles estão assando o pão, sai aquela fumacinha e vem na casa de um paciente celíaco, ali tem uma contaminação cruzada. Existem pacientes celíacos que têm convulsão quando sentem o cheiro do pão de trigo sendo assado. Tem pacientes que teve que se mudar porque moravam perto de padaria. Exatamente. Quando o seu namorado, seu noivo, sua noiva, sua namorada, sua esposa, seu esposo, tomam aquela cervejinha com os amigos e ele vem e te beija, também é uma contaminação cruzada. Às vezes ele não precisa nem te beijar, ele pode tomar água no mesmo copo que você, ele pode tomar Coca-Cola no mesmo copo que você. É o suficiente para já contaminar o paciente celíaco. Se você vai fazer um pão, tá amassando pão, mexendo com a farinha de trigo e coloca a mão na maçaneta para abrir a porta, você está contaminando a sua casa com trigo. Se você assar um bolo, uma lasanha com farinha de trigo dentro do forno, você está contaminando o forno. E uma coisa muito que as pessoas esquecem muito fácil, uma coisa assim que é raro a gente lembrar, é a luva do profissional de odontologia, do dentista. A luva do dentista, aquele pozinho que contém dentro da luva do dentista, ela tem glúten. Aí o dentista usa a luva, depois ele tira e vai te dar um aperto de mão, ele está te contaminando. Aí o problema é que tem pessoas que têm a dermatite que daí dá alergia na pele. Então ela contamina e dá alergia na pele. Tem pessoas que ficam tendo enxaqueca. Tem pessoas que ficam tendo depressão. Tem pessoas que dá sono, cansaço. Eu, por exemplo, eu abaixo a minha pressão, me dá uma sensação de desmaio. Eu não consigo ficar em pé. E eu também me dá sono, sonolência. Eu quero dormir, meu olho não fica aberto. Aí o que eu faço? Eu tenho que tomar vitamina, porque o paciente celíaco já toma vitamina
para o seu dia a dia, porque nós precisamos repor muitas vitaminas. E daí eu tomo mais uma vitamina, eu passo além. Se eu tenho que tomar uma cápsula, eu passo a tomar 2 cápsulas, porque daí eu tô cansada e eu tenho minhas obrigações do dia a dia. Eu tenho enxaqueca, às vezes uma enxaqueca muito forte, mas assim, nunca tive convulsão. Por que eu já tive enxaqueca, eu já tive sono, às vezes eu tenho pressão abaixa, que eu não consigo ficar em pé, me dá uma moleza? Porque depende. Tem vezes que a reação daquele paciente celíaco é a mesma reação sempre. Toda vez que ele se contamina, ele tem a mesma reação. Tem paciente que vai mudando a reação. E eu fui mudando. No início, eu tinha dor abdominal, muita dor abdominal, e tinha diarreia, que eu não podia sair de casa, tinha que ficar em casa. Então, essa contaminação cruzada, ela faz mal para o paciente celíaco. E ela pode existir de várias formas, tá? Se você, por exemplo, pega manteiga, vai comer um pão, pega a faca, passa na manteiga e passa no pão. Aí depois você faz novamente, passa na manteiga. Você já contaminou a manteiga e contaminou o pão. E o paciente celíaco já não pode usar aquela manteiga, aquele pão. Se você está comendo um pão, um bolo na mesa, você já contaminou a mesa. Então, qual é o resguardo que a gente tem da mesa? Que o paciente celíaco coma sempre no mesmo lugar da mesa. Ele tem o canto dele, ele tem a mesa dele. Aqui em casa, por exemplo, somos em 4. 2 não têm a doença celíaca e 2 têm a doença celíaca. Então, nossas geladeiras são separadas. A geladeira dos celíacos e a geladeira dos não celíacos. Entretanto, é muito, mas muito difícil entrar comida sem glúten na minha casa. É raro. Quando a pessoa que não tem a doença celíaca quer comer uma comida sem glúten, ele come fora. Eu falo, aproveita, coma lá fora, e quando estiver longe de mim, da minha pessoa, para não ter uma contaminação. Porque já aconteceu da pessoa comer uma coisa fora, um pastel, depois tomar um refrigerante, eu tomei junto e sem perguntar, e eu passei muito mal. Então, assim, a contaminação cruzada para nós pacientes celíacos é muito importante. Também acontece muito no supermercado. No supermercado, as embalagens estarem misturadas. Isso é um problema muito sério, porque a gente não sabe realmente se a embalagem está segura. O abastecimento dos lugares que fornecem produtos sem glúten, eles têm que estar armazenados isoladamente. Aqui em Santa Catarina fizeram agora uma lei dizendo que os alimentos sem glúten têm que estar separados dos alimentos com glúten. Então os mercados, as lojas de produtos naturais ainda estão em adaptação. E eu espero realmente que funcione, porque isso é muito importante, tá? Os talheres não podem ser os mesmos ser usados, os pratos, as panelas, as formas. Se você está usando um bolo, fazendo um bolo, depois vai fazer o outro bolo que seja sem glúten, a forma já está contaminada. O liquidificador, a batedeira, olha quanta coisa você pode contaminar e você não sabe. Então, assim, é muito interessante, nós temos que ter muito cuidado, porque a contaminação ela vem pelo cheiro. Se você entra numa padaria, se você passa na frente de uma padaria, você sente aquele cheiro, você está contaminado. Ele vem para o teu organismo, o cheiro do glúten, certo? Então, assim, tudo que nós vamos fazer, o paciente celíaco, ele tem que se precaver, ele tem que se prevenir. Então, nós temos que trocar ideias. Às vezes a pessoa que tem a doença celíaca, ela leva a marmitinha dela e chega lá e usa o micro-ondas do restaurante. Mas se naquele micro-ondas daquele restaurante passou comida com glúten, certamente foi contaminada. Então eu sempre recomendo assim, você quer ir num restaurante, você quer ir num casamento, você quer ir num aniversário, coma antes. Não deixa de se divertir. Não fique em casa, passeia, mas coma antes. Se eles forem comer alguma coisa com glúten, fique um pouco longe, dá uma saidinha. Se teu parceiro, a tua parceira está tomando cerveja,
evite de beijar, tá? Porque assim, ó, pra você beijar, você teria que escovar bem os teus dentes, fazer um bocejo muito bom e esperar de 4 a 5 horas para poder dar o primeiro beijo na sua parceira, para evitar a contaminação. Outra coisa que as pessoas esquecem, balão de encher. Sabe aquele balão que a gente enche? Então, aquele balão que tem aquele pozinho também tem glúten, que é o pozinho da luva, que usam os enfermeiros, que usam os médicos e que usa o dentista em especial. Aquele pozinho também tem glúten. Massinha, que as crianças brincam de modelar, ela tem glúten. Então, assim, o que eu recomendo? O meu filho, por exemplo, que tem a doença celíaca, ele vai para a escola, mas ele leva álcool na bolsa. Então, sempre que possível, tá limpando a mão com álcool. Não que vá desinfetar, mas vai diminuir muito a contaminação dele. A contaminação dele vai ser muito baixa. Então, isso já me fortalece, eu já fico mais feliz. Por que a contaminação ela é tão perigosa? Para um paciente celíaco, a contaminação equivale à mesma coisa dele consumir o glúten. Então não adianta ele deixar de consumir o glúten e se contaminar. Para ele vai ter o mesmo efeito. E se ele está fazendo um tratamento direitinho, deixando o glúten, tirando o glúten da sua vida, e de repente ele se contamina, é como se ele voltasse a estaca zero. Não adiantou ele fazer o resguardo dele, o cuidado dele, a dieta dele sem glúten, se ele se contaminou. Então, fica naquele vai e vem, vai e vem. E o nosso organismo, o organismo do paciente celíaco, ele não consegue se estabelecer. Aí vai faltando sempre o quê? Nutrientes. E o paciente celíaco, ele tem umas dificuldades diárias. O paciente celíaco, ele não tem a mesma resistência que uma pessoa que não tem a doença celíaca. A resistência é totalmente diferente. Então, nós temos que inserir vitaminas, lactobacilos e outros meios e artifícios. Não podemos deixar de fazer uma atividade física. Ninguém pode deixar de fazer uma atividade física, mas o paciente celíaco muito mais, porque vai causando como se fosse um atrofiamento no corpo dele, porque vai causando dores no corpo, ele vai ficando fraco. Então, a contaminação ela é tão perigosa, a contaminação cruzada, ela é tão perigosa quanto a contaminação direta, como se ele estivesse consumindo. O suporte, a reação é a mesma. O problema causado é o mesmo. E as pessoas não pensam que a contaminação cruzada ela é um perigo. Já ouvi falarem assim, isso é psicológico, uma doença psicológica. Não é. Tanto não é que eu, sem querer, uma vez me contaminei direto. Eu comi uma farofa que tinha pão e eu não sabia. E eu não passei mal. Depois já fiquei sabendo, eu perguntei, tem? A pessoa falou, tem. Não, então tá, já comi, mas não vou comer mais. Mas não passei mal. Não tive nenhuma reação. Porque o organismo, se você deixa de fato de comer glúten e evita as contaminações, o seu organismo ele vai se fortalecendo, ele vai se recuperando. Tá? Existe uma classificação da doença celíaca que outro dia eu vou falar com vocês. Eu estava numa classificação mais baixa. Um dia eu vou contar a minha história para vocês. E a minha classificação estava tão baixa, eu estava tão num risco de saúde tão alto, que eu fiz uma dieta que eu fui fazer um exame ano passado, um exame de rotina, não da doença celíaca, uma endoscopia, e o médico não viu. E foi o mesmo médico que me diagnosticou. Ele não viu a doença celíaca. Então quer dizer que o meu intestino já se recuperou. Mas por quê? Porque eu evito de comer fora de casa. E eu ensino isso pro meu filho. Vai para uma festinha, eu faço a tua marmita. Eu faço docinho, eu faço bolo, eu faço salgadinho. Às vezes ele fala, não mãe, eu não quero levar, eu quero comer. Ele tem amigos que eu acho muito interessante, as crianças. As crianças, elas conseguem compreender. Elas entendem melhor. Então, às vezes tem uma festinha de um amiguinho dele que me liga, a mãe me liga ou manda o WhatsApp, olha mãe, o Bernardo não pode comer com glúten, como é que eu faço? Eu falo, não se preocupe, eu levo. Não mãe, nós vamos fazer pra ele. Aí eu dou as orientações. Então geralmente eles contratam alguém que já faz uma comida sem glúten, sem contaminação, e ele vai super feliz. E ele se sente realizado, ele se sente muito feliz.
Então, isso fortalece quem? O paciente celíaco, fortalece as relações entre as pessoas. E ele evita a contaminação cruzada. E isso é muito importante. A contaminação cruzada, ela vem de vários itens, tá? Eu quero que vocês entendam que para o paciente celíaco, a contaminação cruzada ou o consumo do glúten é a mesma coisa. Se você puder ter 2 geladeiras na sua casa, porque alguém da sua casa gosta de comer alguma coisa sem glúten, então tenha 2 geladeiras. É muito mais saudável. Vamos cuidar da sua saúde. O paciente celíaco tem que cuidar da sua saúde. E os familiares e os amigos têm que dar esse suporte. Porque é muito difícil para um paciente celíaco compreender essa doença. Se você for pesquisar na internet e ver pessoas com a doença celíaca, você vai ficar chocada de ver. Chocada. Eu fiquei chocada quando eu descobri que eu tinha doença celíaca e meu filho, e eu fui buscar. Então, nós temos que evitar essa contaminação cruzada. Ela é muito importante. Essa informação é imprescindível para que o paciente celíaco possa ter uma vida mais saudável. Então, não podemos esquecer que qualquer resquício de trigo que você mexa, evite onde você toca. O volante do carro, se você dirige o mesmo carro que o seu paciente celíaco. Então, assim, ó, passa álcool, tenha álcool no carro, passa álcool na mão, passa álcool no volante, no freio de mão, no câmbio, isso é importante, tá? Que se torne uma rotina. Se você, por exemplo, mora num prédio ou num condomínio que tem que colocar digital para você entrar na sua residência, depois que você passou a digital, passe álcool na sua mão, além de ser higiênico, né? Porque tanta gente já colocou a mão, você evita uma contaminação. No banco, que estão usando digital no banco, cuidar com a maçaneta. Eu já falei que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas não percebem. Tem que esterilizar tudo. Se você descobriu agora, de repente, que você tem a doença celíaca e você não pode comprar um liquidificador novo, uma batedeira nova, você não pode comprar, então vamos fazer o seguinte: você lava com sabão neutro, você passa álcool e espere 24 horas para usar, mas passa álcool em tudo, até na partezinha de baixo do liquidificador, que é muito importante, tá? Obrigada, pessoal, que está participando. É bom saber que vocês estão gostando, que a explicação está sendo boa. Tá, e eu tô tentando passar mais resumido mesmo, porque o assunto da doença celíaca, ele é muito extenso, ele é muito abrangente, então a gente tem que fazer por etapas, tá? Muito obrigada. E outra coisa que é muito importante que a gente esquece, que é a esponja de lavar louça. Pois é, isso é uma coisa que a gente esquece, assim, ó. Se você for lavar a louça com uma esponja que você usa para sem glúten, um utensílio que tenha glúten, não tem como você usar a mesma esponja. Não tem. Então, assim, use 2 esponjas. Use 2 esponjas. Uma coisa também muito importante: escova de dente, pasta de dente. Existem, geralmente, para o celíaco, tem que ser aquela pasta de dentes que seja em gel. A de creme, eles não se recomenda, porque a de creme provavelmente tenha o glúten, a de gel não. Então, para evitar, pode usar a mesma pasta, né? Você e seu parceiro, desde que seja de gel, não seja de creme. Só que cada um, por favor, com a sua escova de dente, tá? Cada um usa a sua escova de dente para evitar, além da higiene, claro, mas evitar também uma contaminação, tá? Se você vai usar alguma luva para mexer com algum alimento que tenha glúten, igual eu fiz a semana passada, usem aquela luva que vem dentro daquelas caixinhas de pintar cabelo, de tinta para pintar cabelo, porque aquela luva, ela não tem pozinho, ela não tem nada, então ela não tem glúten, ela está livre de contaminação. Se você trabalha com alimentos que tenham glúten, use uma máscara também, tá? Ele é muito importante para você não inalar o glúten, não sentir o glúten. Produtos de limpeza tem glúten, tá? Muito obrigada, Davi Vidigal, você compartilhou o vídeo, muito obrigada. E ele evita que você passe a doença, entendeu? Então, por favor, vamos ter muito cuidado, tá? Vamos ter cuidado, não vamos inalar, porque o produto de limpeza também tem glúten. Então,
pessoas que limpam a casa, usa máscara, se possível, luva, tá? Verificar melhor a luva. E sempre eu recomendo usar álcool, que você tenha álcool na sua bolsa ou no seu carro. E sempre que possível estar limpando a mão. Porque você convive em outros lugares, você vai em médico, você vai em dentista, você vai em mercado, você vai em banco, você vai em escola, você vai em loja, você vai em salão. Então sempre eu recomendo, tá? Por favor, usar luva. E no salão de beleza, você ter o seu alicate, os seus instrumentos para fazer a sua mão e seu pé, tá? Você leva para sua manicure, esterilizado, bonitinho, e ela usa e te devolve. Além de ser mais higiênico, evitar outros problemas, você evita também uma contaminação cruzada, tá? E se ela estiver usando luva, você pede para ela, ou leva a luva, ou pede... Enfim, a gente tem que tentar cuidar, tá? Porque cada cuidado, ele é muito importante. O problema da doença celíaca é que quando você tem uma contaminação cruzada, não é o fato de você passar mal. Ah, eu tô passando... Isso não é... Esse é o mínimo dos problemas, porque você vai passar mal assim, no máximo 2 dias, tá? O maior problema é que a sua recuperação volta a estaca 0. É como se você não tivesse feito nenhuma dieta sem glúten, tá? E se cuide. Eu vou ficar por aqui, tem mais assunto para semana que vem, tá? Quarta-feira que vem, às 21 horas, estarei aqui fazendo uma live com você, tá? Vou ainda ver o assunto que eu acho mais interessante, um assunto importante. E assim que eu tiver o assunto, eu coloco na fanpage. E qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta. Eu estou aqui para ajudar você que tem o problema da doença celíaca, ou que não quer consumir o glúten, tá? Ou que tem algum familiar, algum amigo que tem esse problema, essa situação de saúde. E nós vamos conversar, tá? Fiquem com Deus, tenha um resto de semana. Obrigada, Ninha. Beijos pra você também. E que logo, logo a gente estará aqui, tá? Aguardo vocês. Até mais.